Versículos. Salmo 34, versos 18 a 19. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Em Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submeta-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 3 a 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Em Romanos, capítulo 14, versículo 23 diz: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Em Mateus, capítulo 6, versículo de 6 a 7 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Em João, capítulo 16, verso de 12 a 15 diz: tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Em Hebreus capítulo 6, versículo 12 diz: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Em Mateus capítulo 10, versículo 14 diz: se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudem a poeira dos seus pés quando saírem daquela casa ou cidade. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15 diz: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para servirmos em paz. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você não precisa forçar nada. Jesus já fez isso na cruz. Se você não entender a nova aliança, você vai entender tudo o que Jesus disse de forma errada, incluindo o que ele disse sobre a oração. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15 diz: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para servirmos em paz. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei, e com ele e ele comigo. Em Mateus capítulo 19, versículo de 6 a 30 diz: assim,
eles já não são dois, mas sim um só, uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Perguntaram a eles: então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabe que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Glória. Em Romanos, capítulo 4, versículo 13, diz: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas foi mediante a justiça que vem da fé. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, diz: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que foram chamados recebam a herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Em Romanos, capítulo 4, versículo 15, diz: porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade vem de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 4, diz: pois é impossível que sangue de touros e bodes tire pecados. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Em João, capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Em João, capítulo 8, versículo 36, diz: portanto, se o Filho os libertar, de fato serão livres. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 19, diz: pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 3, diz: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço próprio? Em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, diz: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 22, diz: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformai-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor,
segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Em Mateus capítulo 6, versículo 7 diz: E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 diz: Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Oh, glória, aleluia! Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23 diz: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2 diz: Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 15 diz: Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Em Isaías 53:10 diz: Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Em Romanos, capítulo 14, versículo 23 diz: Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Em Salmo 115, versículo 16 diz: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Em Romanos, capítulo 3, verso 21 a 24 diz: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Em João, capítulo 19, versículo 30 diz: Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória, aleluia. Em Isaías 58:11 diz: O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra enriquecida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Oh, glória! Aleluia! Que palavra! Em Números, capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Em Salmo, capítulo 23, versículo 6, diz: Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina todos os seus passos.
Isaías 54:10 diz: Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Em Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 23 diz: Respondeu Jesus: Tenha fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a esse monte: Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas querer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16 diz: Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 38 e 39 diz: Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 21 diz: Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Em Romanos, capítulo 5, versículo 9 diz: Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Oh, glória, aleluia. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 28 diz: Quem rejeitava a lei de Moisés morria, sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 12, diz: Porque eu lhe perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Oh, glória! Em João, capítulo 6, versículo 63, diz: O espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Em João 10:10 diz: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em Romanos, capítulo 4, versículo 13 diz: Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas foi mediante a justiça que vem da fé. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 15 diz: Por essa razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Na nova aliança, eu faço. Na velha aliança, eu faço. Então Deus responde. Na nova aliança é ao contrário. Jesus já fez tudo e eu respondo, eu tomo posse. Oh, glória, aleluia. Vou repetir. Na velha aliança eu faço. Então Deus responde. Na nova aliança é ao contrário. Jesus já fez tudo. Eu respondo, tomo posse.
Em Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8, diz: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz, que não temia a Deus, e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-o esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Em Romanos, capítulo 3, versículo 22, diz: Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Não há distinção. Em Mateus, capítulo 18, versos 18, diz: Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em Mateus capítulo 5, versículo 7 diz: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Em Romanos capítulo 8, verso de 16 a 17 diz: O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Oh, glória, aleluia! Em Colossenses, capítulo 3, versículo 3 diz: Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Oh, glória, aleluia! Em 1 João, capítulo 2, versículo 2 diz: Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo mundo. Em Lucas 11, versos de 9 a 10 diz: Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Em Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh, glória, aleluia. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em Romanos, capítulo 10, versículo de 8 a 10 diz: Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação.
Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 15 a 20 diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesse último tempo em favor de vocês. Oh, glória, aleluia. Em Apocalipse, capítulo 13, versos 8, diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não terem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis pela sua presença. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em João, capítulo 1, versos de 29 a 36, diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele que sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Oh, glória, aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Tenham revelação dessa verdade, gente. Em João, capítulo 1, versículo 29 a 36, diz aqui, o próprio João Batista, ele disse que Jesus, ele viria. João, ele batizava com água, e Jesus, ele veio para batizar com Espírito Santo. Tem a revelação da verdade, gente. Eu vejo muita gente batizando as pessoas com água. Gente, tenham revelação da verdade, tá bom? Jesus, ele veio para nos batizar com o Espírito Santo. Pois ele diz: eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não teria me dito: aquele sobre quem vier o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Tenham revelação da verdade, tá bom? Em João, capítulo 10, versículo 10, parte 2 diz: eu vim para que tenham vida e abundância. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele.
Em Romanos, capítulo 5, versículo 5 diz: E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Oh, glória, aleluia. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37 diz: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em Romanos, capítulo 8, versículo 17 diz: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Em João, capítulo 16, versículo 13 diz: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Eu quero isso e paro de pedir. Eu digo obrigado e creio naquilo que pedi e ajo. Em Gênesis, capítulo 3, versículo de 12 a 13 diz: Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? E respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, espero que vocês tenham a revelação da verdade sobre a obra consumada da cruz, sobre a nova aliança, tá? Que nos traz a salvação mediante a fé em nosso Senhor Jesus, tá bom? Que vocês não sejam como a mulher que comeu o que a serpente diz e a serpente a enganou, tá bom? Tenham revelação da verdade. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: O seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos amou, para a sua própria glória e virtude. Em Lucas, capítulo 5, versículo 39 diz: E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Jesus, ele traz a graça, o perdão e a nova chance. Ele trouxe a nova aliança através da obra consumada da cruz. Largue o velho e aproprie-se do novo. Portanto, receba de Deus a bênção e o refrigério para ter a oportunidade de fazer coisas novas e boas. Deus é maravilhoso. Glorifique a Deus e não tente adaptar a mente velha a uma ideia nova. É necessário nascer de novo e esquecer o que ficou para trás. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz novamente: seu divino poder nos deu de tudo que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos amou e nos chamou à sua própria glória e virtude. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Lucas, capítulo 5, versículo 37 e 38. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se eu fizer o vinho novo,
rebentará a vasilha e derramará, e a vasilha se estragará. Ou seja, não existe mistura da velha e a nova aliança. Você tem que esvaziar o velho para poder obter o novo. Porque se você misturar a velha aliança com a nova aliança, as duas não terá valentia. Você precisa esvaziar o velho para receber o novo. Em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, e perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Em João, capítulo 10, versículo 10, diz: o ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Em 2 Pedro, capítulo 1, versos 3, diz: seu divino poder nos deu de tudo que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Em João, capítulo 8, versículo 12, diz: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Oh, glória, aleluia. Em Jeremias 29, 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Em Isaías 58, 11 diz: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos, nenhuma terra enriquecida pelo sol fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Glória, aleluia. Em Números, capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Em Salmos 23, versículo 6 diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Isaías 54:10 diz: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com vocês não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de vocês. Em Marcos, capítulo 11, versos de 22 a 23, diz: e respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Em Salmo 34, versículo de 18 a 19, diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas.
Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Em Romanos, capítulo 14, versículo 23 diz: mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 5 diz: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Em Hebreus capítulo 7, versículo 19 diz: pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma superior pela qual nos aproximamos de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: em todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória e cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Oh, glória, aleluia. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: acima de tudo guarde o seu coração, pois deles depende toda a sua vida. Em João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Em Romanos capítulo 3, versículo 21 a 24 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5 diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Em Gálatas capítulo 5, versículo 11. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Em Tiago capítulo 4, versículo 2 a 3 diz: vocês cobiçam coisas, mas não a têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Quando vocês for pedir alguma coisa a Deus em oração, não peça para seus próprios prazeres. Peçam para a obra de Deus. Peçam para a sua honra, para a sua glória. Tá bom? Peçam para a sua honra e para a sua glória.
Deus é bom. Ele quer abençoar todos. Em Marcos, capítulo 16, versículo 17, diz: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Salmo, capítulo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Em Salmo 34, 3 diz: proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 5 diz: pois cada um deverá levar a própria carga. Em Lucas, capítulo 10, versículo 20 diz: contudo, alegre-se, porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em 1 João, capítulo 5, versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Em Efésios, capítulo 4, versículo 27 diz: e não deem lugar ao diabo. Em Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45 diz: quando um espírito imundo sair de um homem, passa por lugares airados, procurando descanso. Como não o encontra, ele diz: voltarei para a casa de onde saí. E chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torne-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Prepares um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Salmo 23, verso 5. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 5. O meu Deus, ele suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Salmo 27. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois
No dia da adversidade, Ele me guardará protegida em sua habitação. E no seu tabernáculo, Ele me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, e a tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduza-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantarão contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Em Provérbios, capítulo 23, versículo de 29 a 35, diz: de quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho? Dos que andam à procura de bebida misturada? Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordei, para que possa beber mais uma vez? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 16 a 21, diz: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliam-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em Salmo 116, versos de 1 a 7 diz: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram,
As angústias do Eixel vieram sobre mim, as aflições e as tristezas me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor: livra-me, Senhor, livra-me, Senhor, livra-me, Senhor. E o Senhor é misericordioso e justo, e o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para vocês. Em Salmos 40, versos de 1 a 5, e em Salmo 40, versos de 11 a 17 diz: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um alteiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firme num lugar seguro. Ele pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedem desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitada, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, o meu Deus. Não te demores, Senhor, meu Deus. Quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a sua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver, mas numerosos são os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Jesus é o suficiente. Recebam essas palavras em nome de nosso Senhor Jesus. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.